com o professor Jorge Miranda. Já sei, só depois de sair. Não discordo do professor Jorge Miranda, porque o que tive o cuidado de dizer é que, embora tenha sido feita por cabo-verdianos, pensada por cabo-verdianos, redigida por cabo-verdianos, a questão da realidade constitucional compatível com o texto constitucional, tive o cuidado de dizer que sofreu influências das doutrinas de vários países. O que significa que a cabo-verdianidade aqui também foi influenciada fortemente pelos mexicanos, pelos norte-americanos, pelos brasileiros, pelos portugueses, etc. Ou seja, não há uma Constituição que seja exclusivamente aquelas ideias dos direitos fundamentais da pessoa humana, por exemplo, não são exclusivamente cabo-verdianas. E, portanto, nesse aspecto estou de acordo com o Dr. Jorge Miranda, só, digamos, discordando, ou melhor, fazendo uma pequena correção, é de dizer às perguntas que me fazem sistematicamente sobre o que tem de cabo-verdiano a Constituição, normalmente é o problema de dizer que ou é uma cópia da Constituição portuguesa, ou é uma cópia da Constituição não sei quantos, e então há que demonstrar que de facto não é cópia nenhuma, por isso é que eu pus de novo e de cabo-verdiano, há dimensões novas, que tem, por exemplo, a Constituição cabo-verdiana, que a portuguesa não tem, ou a brasileira, ou a santomense, etc., como tem dimensões e bebidas da doutrina de vários países. Isto para ficar claro que, de facto, não foi somente a doutrina portuguesa que influenciou o texto da Constituição. Por exemplo, o recurso de amparo não tem nada da doutrina portuguesa. O primeiro texto sobre recurso de amparo foi escrito em Portugal, foi escrito por mim e por professor Canutini, e mais tarde por professor Pissarra. Pissarra, não é? O Nuno Pissarra. Portanto, para verem que a primeira vez que se falava, digamos, mais doutrinalmente disto, foi um texto até feito para Macau, inclusive, para um texto para uma revista de Macau, e o professor Jorge Miranda também escreveu sobre, nesse mesmo texto, a questão do recurso de amparo. Portanto, isto é para dar, por exemplo, o mandato do Procurador-Geral da República, não havia parte nenhuma, em Cabo Verde fez o mandato do Procurador-Geral da República e outras questões que eu fui levantando. Por exemplo, outra questão importante, para ver também que é pensado por cabo-verdianos e por cuidado cabo-verdiano, mas também bebendo na doutrina estrangeira, por exemplo, quanto à questão da inconstitucionalidade, relativamente à problemática da inconstitucionalidade, quando se faz a fiscalização preventiva da inconstitucionalidade em Cabo Verde, por exemplo, evitar o desrespeito dos acórdãos do Supremo Tribunal de Justiça, o Parlamento, quando se declara inconstitucionalidade, não pode votar por 2/3, outra vez, a norma constitucional. E daí, na preventiva, o Tribunal Constitucional dá um parecer, não produz um acórdão. Emite um parecer a dizer ao Presidente da República, olha, entendo que este documento internacional tem normas inconstitucionais. E aí depois o Parlamento e o Presidente podem aprovar e ratificar, mas não estão a violar o princípio fundamental de que as decisões dos tribunais impõem-se a todos os órgãos, incluindo os órgãos soberanos. Coisa que às vezes não acontece noutros países. Bom, isto é para dizer que, de facto, é nesse sentido que eu tive de responder várias vezes a essa pergunta, o que tem de cabo-verdiano a Constituição cabo-verdiana. E fica claro que, de facto, a influência das outras doutrinas foram enormes para a produção do texto constitucional. É claro que tem coisas originais, como é evidente, por exemplo, a questão que discutida várias vezes entre eu e o Carlos Veiga, sobre o parecer favorável do Conselho da República para que o Presidente da República possa dissolver o Parlamento. A questão de 2 moções para a discussão do Parlamento, a questão de 4 rejeições implica a admissão do Parlamento, que é um autocontrole, porque a grande preocupação que tínhamos na altura, quando se foi redigido o texto da Constituição, foi a questão da estabilidade política num país em transição democrática e que necessitava de enorme estabilidade política e tinha de se encontrar critérios constitucionais que permitissem travar, digamos, a grande ansiedade de participação política e que podia levar, muitas vezes, a dissolução antecipada do Parlamento. Não se esqueçam que há um arquipélago pequeno, onde nós conhecemos todos uns aos outros, como vocês veem, a gente entra aqui e cumprimentamos meia plateia, e, portanto, a pressão sobre os Presidentes da República é uma pressão pessoal, quase. É de amigo para amigo, quase, de compadre para compadre. Tem-se que proteger o Presidente da República, às vezes, de certos anos. Eu queria dizer, o professor Jorge Miranda saiu, mas vou estar com ele dentro de dias, dizer que ele deve ter lido os textos longos da Constituição nas revisões, porque o texto da Constituição original, os artigos são muito curtos. São muito curtinhos. Eu mando já um SMS. Um SMS. Obrigado, Sr. Professor. Não, mas é que já a segunda vez que falo da Constituição 92, referindo-se, há dias que o professor Passago Gouveia em Cabo Verde, que referiu-se a uma norma da Constituição revista, dizendo que era a Constituição original, e eu tive de dizer que não, que o problema foi da revisão depois da Constituição. Portanto, é só para repor. Muito obrigado, mas isso não manda SMS. Pronto, obrigado, Sr. Professor.